A Bíblia diz que João Batista, o profeta que veio para anunciar e preparar o caminho para o Messias, ele estava morto, ele morreu. E o que a gente precisa entender aqui é que João Batista, além de um grande profeta, ele era parente próximo de Jesus. Então essa notícia, ela chega até Jesus, que João Batista estava morto. E nós vamos ver, a partir do versículo de número 13, que Jesus, ouvindo isso, ele retirou-se dali para um lugar deserto. Diga, um lugar deserto. Por que Jesus vai para um lugar deserto? Imagina só o impacto da notícia. Porque Jesus, ele é Deus, mas ele também era possuidor dos mesmos sentimentos que eu e você que estamos aqui. Jesus também sentiu tristeza, ele sentia alegria, ele sentia fome, ele sabia o que era se angustiar. Ele era possuidor dos mesmos sentimentos que eu e você. Então, quando a notícia chega da morte de João, a Bíblia diz que ele se retira, porque essa é a nossa atitude diante de uma perda de alguém que amamos. Então ele recebe a notícia que o seu primo está morto. Além de primo, um companheiro de ministério, aquele que anunciava, aquele que pregava, aquele que batizava. E diante da morte, diante da perda, o que nós queremos? Ficar sozinho, se afastar. Ninguém quer dar satisfação de nada. É até constrangedor para a gente que está aqui chegar diante de uma pessoa que acabou de perder alguém querido, um parente, um pai, uma mãe, o esposo, a esposa. A gente fica sem palavras. A pessoa ela quer se esconder, porque ela não quer falar com ninguém, ela não quer dar satisfação. É difícil ter palavras. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele vai entrar dentro de um barco e ele vai para um lugar deserto. Com certeza ele se retira para ter aquele momento a sós, para ter aquele momento sozinho com o Pai. Mas você vai ver que a multidão, sabendo que ele estava neste lugar deserto, eles então começam a seguir Jesus pela terra. Aonde Jesus foi, essa multidão também vai atrás. E mesmo diante da perda, mesmo diante de um momento difícil, mesmo diante de uma tragédia, nós vamos ver que quando Jesus olha para aquela multidão, ele vai se encher de compaixão, sentir o que aquelas pessoas sentiam. E a Bíblia diz que ele então começa a curar os enfermos, começa a pregar a palavra. Mesmo diante de uma grande perda, ele vai curar os enfermos, ele vai pregar a palavra, ele vai continuar fazendo aquilo que o Pai ordenou a fazer. E ele vai pregando, e ele vai falando com a multidão. Mas só que olha que interessante, a hora foi embora. Creio eu que a mensagem, a palavra que Jesus estava pregando, era uma mensagem muito interessante, uma mensagem muito boa. Porque a hora foi embora, e o povo não queria ir embora, o povo queria continuar. Mas de repente alguém chega e diz assim: Senhor, a multidão está com fome, é melhor a gente despedir eles, mandar eles embora, porque não tem lugar para poder comprar nada, estamos em um lugar deserto. Em um outro dos evangelhos vai dizer, em uma outra referência dos evangelhos, vai dizer assim, que eles tinham até dinheiro, mas não tinha com o que comprar. Como comprar? Por quê? Porque o lugar era deserto. Então os discípulos estão dizendo o quê? Despede, manda embora. Mas só que Jesus olha para os discípulos, Marcos, e diz assim: dá de comer para eles. Vou falar de novo. Os discípulos querem que Jesus mande o povo embora, porque eles estão dizendo: não tem como acontecer milagre, não tem como acontecer nada aqui. Mas só que Jesus, ele insiste, e ele está dizendo: dá de comer para eles. Agora vamos lá, quem são esses que querem que a multidão vá embora? São os discípulos. Quem são os discípulos?
aqueles que andam do lado de Cristo, aqueles que receberam autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pregar a palavra. Quem são os discípulos? Aqueles que não eram ninguém, mas agora têm um nome em evidência, porque andam do lado de um homem que faz milagres. Quem eram os discípulos? Ninguém, mas agora alguém que tem uma credencial, tem uma carteirinha. Mas esses que têm autoridade, que são conhecidos, estão dizendo: não, manda embora. Mas só que Jesus está dizendo: dá de comer. E nesse momento que eles estão dizendo: manda embora ou dá de comer, a Bíblia diz que no meio daquela multidão vai aparecer alguém. Quem? Um menino. E esse menino, ele tem o quê? 5 pães e 2. Porque se discípulo não tem pão e peixe para entregar para a multidão, sempre no meio da multidão vai existir um menino que tem alimento para entregar para aquela multidão. Não, você não entendeu. Os discípulos querem mandar o povo embora com fome, e Jesus está dizendo: não, aqui no meio tem alguém que vai entregar algo, que vai alimentar e saciar essa multidão. Sabe qual é o problema de hoje? É que tem muitos discípulos, tem muitas pessoas hoje que tem até nome, tem carteirinha, tem credencial, mas só que tem mandado uma multidão embora para casa faminta, porque não tem mais alimento para poder entregar para o seu povo. Mas sabe o que eu glorifico a Deus aqui nesta noite? É que Deus ainda tem levantado meninos, pessoas que ninguém conhece, pessoas que pode até não ter uma credencial, um nome forte na mídia, mas quando se trata de pão e de peixe, ele tem alimento para entregar para aquele que está faminto. Não, pode ser melhor. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: nesta noite, pode ser melhor, diga: nesta noite, o teu Deus conta com você. Porque você pode até não ter nome, pode até não ter posição, mas é você que Deus vai usar para alimentar o faminto. Quem acredita nisso, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica o nome dEle. Jesus pega o pão. Jesus pega o quê? Rapaz, o som tá bom mesmo, hein? Jesus pega o pão, ele pega o peixe, ele dá graça, e ele entrega na mão dos discípulos e diz: entrega. Aí o texto vai dizer que todos comeram, todos, e se fartaram. Não, comer é uma coisa, fartar é outra. Bucho cheio. Sabe aquele dia que você vai naquela churrascaria, aquele rodízio top, aí começa picanha, maminha, cupim, é ou não é? Coraçãozinho, vamos coraçãozinho, ó, coraçãozinho. Vai chegar uma hora que o garçom vai vir, você vai, tá farto. Todos comeram e se fartaram. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão juntar o que sobrou, e do que sobrou eles vão juntar 12. Quantos cestos? Diga assim: 12 cestos. Vamos lá, quem deu o pão? Quem deu o pão? Quem deu o peixe? E quem que deu o cesto? Não, vamos lá, ué. O menino deu o pão, o menino deu o peixe, mas da onde veio o cesto? Não, olha para mim. Quem que é o doido que carrega cesto vazio no meio do deserto, dizendo: hoje Jesus vai multiplicar pão e peixe? Da onde veio o cesto? Olha para quem está do teu lado, assim: da onde que veio esse cesto? Olha para mim. Naquela região existia, e até hoje existe, os mascates, os vendedores. E aonde os vendedores transportam as suas mercadorias, ou transportavam as suas mercadorias?
dentro do cesto. Pega a mercadoria, põe dentro do cesto e vai para comercializar, vender. Então, quando Jesus multiplica o pão, multiplica o peixe, e dentro daquela multidão de 5.000 homens, o que eu entendo? Que ali havia pelo menos 12 vendedores dispostos a entregar o seu cesto. Mas só que agora a gente tem um grande problema. Pergunta por quê? Porque todo vendedor que eu conheço, pastor Samuel, já fui vendedor. Você acredita que eu já vendi até caixão? Eu vendia caixão, irmão. A tristeza de alguns era a alegria minha, ó. Olha aqui. Todo vendedor, ele tem que ter mercadoria. Por quê? Porque é através da mercadoria que ele vende, que ele tem o seu sustento, o seu pão. Agora, é o que eu estou dizendo. Todo vendedor, ele trabalha com o cesto cheio. Cheio ou vazio? Cheio. Então por que a gente está com um problema? Porque a gente tem 12 cestos e com certeza tem alguma coisa dentro desse cesto. Mas como que você vai colocar o pão e o peixe dentro do cesto, se dentro do cesto tem mercadoria? Simples. Primeiro, tira a mercadoria do cesto. Tira a mercadoria para colocar o pão e... Você sabia que tem gente que nunca vai viver milagre? Você sabia que tem gente que nunca vai viver providência de Deus? Você sabia que tem gente que nunca vai viver uma promessa do Senhor? Pergunta por quê? Porque não tem coragem de esvaziar o teu cesto de mercadoria para poder entrar o pão e o peixe. O que é mercadoria? A mercadoria é tudo aquilo que eu dependo dessa terra. A mercadoria é tudo aquilo que eu apoio a minha vida nessa terra. E Jesus está dizendo aqui nessa noite: ei, esvazia o teu cesto dessa mercadoria, porque eu tenho pão e eu tenho peixe para entregar para a tua vida. Escuta. Até quando você vai ficar apoiado nesse diploma seu? Até quando você vai ficar apoiando a tua vida na tua empresa, no teu cartão black? Até quando você vai apoiar a tua vida na tua casa, na tua posição de promessa, a se esvaziar de tudo aquilo que é da terra? Por quê? Porque tem coisa do céu que vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não, olha para esse crente e fala: dá um glória aí, meu irmão. Fala assim: tem pão e tem muito peixe para entrar dentro da tua casa. Só quem crê, levanta a mão, abre a boca para adorar. Se esvazia. Se esvazia. Sobrou quantos cestos? Diga assim: 12. Quantos discípulos Jesus tinha? Aguenta aí que eu já vou encerrar. 12. Mas só que dentre os 12 tem alguém que me chama a atenção. Pergunta quem? Pedro. Por que Pedro chama a atenção? Porque Pedro, ele era o quê? Diga-se, Pedro era pescador. Pedro, ele pesca com o quê? Com a rede. E quando ele pega o peixe, ele põe o peixe dentro do seu cesto, vai até o mercado, e ali ele comercializa, ele vende a sua mercadoria. Mas só que lá em Lucas 5, depois do milagre da pescaria, Jesus olha para Pedro e diz assim: a partir de hoje, você não pega mais peixe. A partir de hoje, você será pescador de almas. Então olha isso. Se ele não pesca mais peixe, e ele não vai até o mercado comercializar, vender a mercadoria, e agora ele só pesca homem, então quer dizer que o cesto de Pedro, ele estava como? Estava vazio, porque ele não pesca mais. Mas só que agora a gente tem 12 cestos cheios. Cheios de quê? De pão
Irmão, presta atenção. Pedro abandonou tudo para fazer aquilo que o pai queria. O cesto dele estava vazio, mas quando o cesto dele agora está cheio, eu fico imaginando Pedro passando perto de Jesus, e Jesus dando uma olhada para ele, numa piscadinha para ele, e diz: e aí, Pedro, pensou que o teu cesto ia continuar vazio? Você não pegou, senão você tinha dado glória. E aí, Pedro, pensou que o teu cesto ia continuar vazio? Porque ele abandonou tudo, o cesto estava vazio. Agora você tem que entender algumas coisas, preste atenção. Pedro, ele tinha família, sim ou não? Tinha família. E Jesus precisava, ou Jesus queria, tirar algumas coisas ou alguns pontos de interrogação da cabeça de Pedro. Tiago, isso é loucura que você está falando. Não, escute isso. Um dia, um jovem chega até Jesus e diz assim: Senhor, o que mais eu tenho que fazer para te servir, para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para ele e disse o quê? Antes, ama o Senhor Deus acima de todas as coisas, honra o teu pai e a tua mãe. E Jesus vai falando. Aí ele olha para Jesus e diz o quê? Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus olha para ele e fala o quê? Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, vem e me segue. Naquele momento o semblante dele caiu. Esse moço ficou arrebentado. Ó, foi embora. Os discípulos estão olhando e estão dizendo: então está difícil. E Jesus diz: é mais fácil um camelo entrar pelo furo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E os discípulos estão dizendo: então é difícil, ninguém vai entrar. Aí Jesus diz: é impossível para o homem, mas para mim tudo é possível. Agora você vai entender o que Jesus queria fazer com Pedro. Jesus olha e diz assim, ó. Pedro olha e diz, a Bíblia diz que Pedro vai tomar a palavra. Diga, Pedro vai tomar a palavra. Sabe o que é tomar a palavra? A pessoa está falando, o outro atravessa no meio. E Pedro vai gritar assim, ó: Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir. Diga qual será a nossa recompensa. O que a gente vai ganhar porque a gente abandonou tudo para fazer aquilo que o Senhor quer. Aí Jesus começa. Aquele que entregou algo para poder fazer a minha vontade, que entregou casa, fazenda, bens, ainda nessa vida, ainda nessa, eu acrescentarei 100 vezes. Era para você ter dado glória. Sabe o que Jesus está dizendo? Que tudo aquilo que você tem entregado aqui nessa obra, tudo aquilo que você tem feito em prol do nome dele, se prepara, porque ainda nessa vida ele tem 100 vezes mais para te entregar. E ele continua. E também tem uma coisa, que os primeiros serão os e os últimos. Não importa a posição que você está hoje, ele está dizendo: eu vou virar teu cativeiro, eu vou virar a fila. Esse tempo de espera vai acabar, e a promessa que você espera, eu vou realizar hoje na sua vida. Aleluia! Escuta. Aí Jesus continua. E para vocês, os 12, eu tenho um negócio para poder falar para vocês. Quando eu estiver à direita do meu Pai, eu prepararei para vós 12 tronos, um para cada um de vocês. Ninguém deu glória. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele tem um lugar de honra para você. Ninguém quer o lugar de honra. Vou falar de novo. Ele tem um lugar de honra para você. Ele tem um lugar de destaque para você. Mas só que isso, pastor Salmo, é só para aquele que quer abandonar tudo para fazer a vontade do Pai. Quando eu chego em casa, as crianças estão lá, meu filho. Eles querem o Danone, eles querem a bolacha. Eles não querem saber de onde vem, eles querem. E a preocupação no coração, se Deus vai fazer ou não. Agora entenda o que eu estou dizendo. Eu já disse para você,
Deus não quer que você feche a porta da tua empresa e saia igual um doido. Não, eu ouvi o meu chamado. Pastor Salmo ouviu o chamado dele. Outros pastores aqui ouviram o seu chamado. Mas o que você tem que entender é que você tem que parar de depender daquilo que é terreno. Até quando você vai ficar dependendo das coisas dessa terra? Dependa daquele que é dono do pão, dono do peixe. Dependa daquele que pode fazer um milagre dentro do teu lar hoje. Eu rodei essa mensagem aqui hoje só para te dizer que o teu cesto não vai ficar vazio. Não vai acabar a providência, porque mercadoria acaba. Mercadoria um dia acaba. Mas a providência de Deus, ela se renova todos os dias. O milagre é para todo dia. Ei, eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida, que este cesto, teu celeiro, não vai ficar vazia, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de uma crise econômica, uma crise política. O teu Deus está garantindo nesta noite: tem providência para a tua vida, tem providência para a tua casa. E só quem crê, levanta a mão, abre a boca e dá glória. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. O Manancial Feminino tem sido um divisor de águas nas nossas vidas. Que ele veio trazer muitas curas das minhas emoções, da minha convivência. A Manancial Feminino foi algo que foi transformador na minha vida. Quarta-feira, o culto da família. Essa igreja é uma igreja que cuida das famílias. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. Durante o culto, nós temos a celebração infantil, um culto feito para a idade dos seus filhos. Então venha nos conhecer, venha conhecer o projeto Catedral Kids, aqui na Igreja Catedral da Família. Adolescente de 12 a 17 anos é que vem estar conosco. Você pai, você mãe, invista nos seus filhos. Nós temos aqui um trabalho maravilhoso. Oi jovens, eu sou o Adriano, líder dos jovens aqui da Catedral da Família na Ricardo Paranhos. Eu estou passando aqui para lhe convidar para participar conosco todos os sábados às 20 horas do nosso culto dos jovens. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Nós somos líderes da Escola da Família. Nós vamos retomar todos os nossos cursos aqui da Catedral a partir de março. Estaremos falando sobre o nosso PCE, Pilares do Casamento Estável, um curso direcionado para casais. Sobre o CRAU, Finanças aos Olhos e a Maneira de Deus. Sobre o ONI, que é curso de noivos. Do Educando Filhos, a Maneira de Deus. É um curso maravilhoso para você aprender princípios e valores para levar para dentro da sua família. Venha estar conosco. Aqui na Catedral da Família nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. Faculdade da Família. Te convido, vem estudar a Palavra de Deus conosco aqui, nos procure pelos nossos contatos. Será um prazer ter você aqui conosco para crescer em Deus através das Sagradas Escrituras. Nós somos líderes do Ministério Recomeçar. Este trabalho é para você que é um solteiro adulto, que é viúvo, que é divorciado. Nós aguardamos vocês toda segunda e quarto sábado do mês. Oi, eu sou a Amanda Vilela, líder do Ministério de Dança da Igreja Catedral da Família. Você é muito bem-vindo, crianças, jovens, adultos. Nós temos turmas desde baby class a adultos. Você é muito bem-vindo. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida
a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. E nós queremos convidar você a fazer parte dessa família abençoada. Aqui você vai ter uma igreja onde a sua família será amparada, onde vocês serão ajudados, onde vamos estar sendo fortalecidos para que realmente a nossa família seja uma bênção do Senhor. Olha, e nós já estamos profetizando aqui. 2021 será um novo tempo, uma nova história, um novo tempo para você. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. Perto de completar 100 anos, Aparecida está cada dia mais integrada. Depois de construir os 4 eixos estruturantes Norte-Sul, a Prefeitura está implantando novos 5 eixos no sentido Leste-Oeste, conectando toda a cidade e melhorando o trânsito em todas as regiões. Com as contas em dia e gestão séria, a cidade conseguiu agora um financiamento de R$700 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento. Esse recurso vai ser empregado em mais obras de pavimentação e construção de pontes, viadutos, parques ambientais e novas unidades de educação infantil. Somando todas as obras do Programa de Investimentos Aparecida 100 anos, serão mais de R$1 bilhão aplicados. Com o maior programa de infraestrutura urbana em realização por uma prefeitura em Goiás, Aparecida chega aos 100 anos, caminhando para ser uma das melhores cidades do país para se viver. Prefeitura de Aparecida, trabalho eficiente, cidade inteligente. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe.